pessoal, bom dia. Eu acho que a gente já tem um número bom de participantes aqui para participar do webinar sobre a Sociedade Anônimas do Futebol. Vou apresentar para vocês os nossos palestrantes aqui. Nós temos o Marcelo Medeiros, do Campus dos Escritórios Associados. Ele é o ex-diretor do Internacional. Aqui temos também o Luciano Lindemann, que ele é o Managing Director na área de finanças corporativas e reestruturação na FTI Consulting. Tenho aqui também, agora eu vou passar para o pessoal do escritório, o Darkson Galvão. Ele é sócio do escritório na prática de M&A, societário e governança corporativa. Também o Daniel Aldizio, sócio na prática de mercado de capitais, bancário e M&A. E o Gabriel Sejo, sócio do escritório na prática de arbitragem, contencioso e planejamento sucessório. Acho que vocês gostariam de se apresentar, fazer algum comentário, ou a gente pode passar para as perguntas aqui? Acho que pode passar. A gente pode começar, né? Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com uma pergunta para o Marcelo, aqui que é ex-dirigente aqui de clube de futebol. Então, acho que para abrir esse tema é interessante a gente falar um pouquinho de o que nessa qualidade, assim, o que você vê, as suas preocupações, anseios, as pretensões, né, que você tem visto nos clubes, assim, com relação a esse tema, né, o surgimento da SAF, algo novo aqui. Então, como é que você vê isso? Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. É um privilégio estar falando com vocês aqui. Boa parte dos que nos ouvem aqui já me conhece. Eu fui presidente do Inter nos biênios de 2017 e 18, reeleito para 19 e 20. Tenho mais de 34 anos como conselheiro e, antes disso, fui vice-presidente do clube na gestão de 2013 e 2014. Os clubes de futebol, e boa parte deles, são instituições centenárias. E, mal ou bem, sendo conduzidos por dirigentes amadores, eles conduziram as suas instituições durante todo esse tempo. De uma, 2 ou 3 décadas para cá, os clubes começaram a se profissionalizar. Contrataram profissionais para a área financeira, profissionais para a área de marketing, profissionais para a área de imprensa e profissionais para o departamento de futebol. Então, existe um processo de evolução nesse segmento econômico, segmento de futebol, no caminho da profissionalização. A SAF veio para ficar. A SAF é uma forma ou uma fórmula para os clubes terem um processo de continuidade mais efetivo. Qual é o problema dos clubes? Os clubes sofrem, num processo democrático, a troca de gestão. E essa troca de gestão, às vezes, causa uma ruptura em alguns processos que o clube vem implantando. E toda instituição ela precisa de continuidade para ter maior eficiência. Eu acho que está aqui nos assistindo, quando a gente foi eleito em 2016 para assumir em 2017, nós contratamos um profissional da área financeira, o Giovanni Zanardo. Ele conduziu a diretoria de finanças do clube durante 4 anos, nos 4 anos da minha gestão, e hoje é CEO do Inter. A gestão que me sucedeu não só manteve esse profissional no clube, como deu mais liberdade e abrangência para o seu trabalho, e o Inter veio num processo de aprimoramento.
Então, eu fico muito satisfeito com essa mudança no regramento das instituições esportivas, porque elas poderão ter uma continuidade nos seus processos de gestão. Mais alguma coisa, Angélica? Acho que é isso. A gente vai continuar e eventualmente voltamos para vocês, para você, com relação a esse tema. Achei legal. Acho legal que a SAF veio para ficar, que foi seu comentário. Isso é bastante. Acho que é o que, por, que os times talvez esperem, né? Os investidores talvez esperem. Vamos continuar. Vou perguntar. A SAF e os meus companheiros aqui são muito mais preparados para falar sobre isso. Ela não significa uma coisa que a gente ouve assim popularmente, apenas que o clube vai entregar seu controle para um terceiro. A SAF permite uma equação de inúmeras variáveis que estão colocadas dentro de uma instituição de gestão, de controles, de protocolo, de equação de dívidas, de equação de receitas, para que os clubes possam ter uma melhor organização para enfrentar os seus problemas. Eu costumo dizer aí, os problemas dos clubes de futebol são basicamente os mesmos. O que nos difere são as cores. É isso. Agora, acho que eu vou fazer uma pergunta agora para o Luciano, que na consultoria que ele participa, eu acho que com certeza ele lida com preocupações, seja dos clubes, seja preocupação dos investidores. Queria saber o que você tem visto, né, com relação às análises, quando você é consultado, seja no clube, seja para investidor. O que você vê, assim, do ponto de vista financeiro, as estruturas que são disponíveis aí, que o pessoal está tentando ir atrás? Luciano, acho que você está no mundo. Estou no mudo, acho, senhor. Desculpa. Bom, primeiramente, sim, nós temos sim sido provocados por uma série de investidores lá de fora, a FTI. Primeiro, nós somos uma empresa multinacional, por exemplo, assim, em 32 países, e atuamos bastante no mundo desportivo, tá? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, a FTI, nós nos fizemos o valuation da La Liga quando houve a venda dos direitos para a CVC, nós participamos fizemos o trabalho de governança, né, para o Barcelona, para o Inter de Milão, para o Milan. Fizemos trabalhos, inclusive, de crescimento de engajamento, tá, e de receitas com o Barcelona. E atuamos em muitas operações de M&A no mercado esportivo americano. Tá? Então, desde do NFL, teve o Baltimore Ravens, teve o antigo Oakland Raiders, que virou Las Vegas Raiders, que nós atuamos dentro assessorando na M&A, e do Utah Jazz na NBA. E aí, com isso, a gente tem esse network de potenciais investidores do mundo desportivo que, quando começou a se aventar a possibilidade da SAF, começaram a nos procurar e disseram, bom, sempre houve esse interesse de certa forma, se aproximar do mundo do futebol brasileiro. O investimento no futebol é um investimento crescente em todos os mercados. O Brasil continua e segue cada vez mais sendo fonte de talentos, principal fonte de talentos para as grandes ligas internacionais. Acho que na última final de Champions League nós tínhamos em campo saindo 5 jogadores brasileiros, e acho que durante toda a Champions League acho que só perdemos em número de jogadores em termos de nacionalidade para a França, com a diferença de que não temos clubes brasileiros disputando. Então, tenha dúvida de que o Brasil continua sendo um mercado muito interessante, porém,
a estrutura não permitia investimentos diretos em clubes do Brasil, né? Pela maneira que era feito, como o Marcelo bem falou, a forma amadora, eram associações sem fins lucrativos, tá? E com uma gestão politizada, e com eleições acontecendo a cada 2, 3 anos, obviamente não permitia uma estrutura de investimentos, fora o alto volume de passivos. A SAF, e eu concordo com o Marcelo de que ela veio para ficar, porque ela tem alguns pontos muito interessantes. Tá? Primeiro, ela abre um leque de oportunidades. Ela não é necessariamente, como muitas vezes é tratado na imprensa, um veículo para ser vendido o controle de um clube. Ele também é isso. Tá? Mas a SAF, ela abre, e meus colegas advogados vão poder explicar muito melhor em detalhes, mas ela abre a possibilidade de um investimento acionário controlador, ela abre a possibilidade do investimento acionário minoritário, ela abre a possibilidade de uma estrutura de dívida de mercado de capitais, tá? O clube pode acessar mercado de dívida, emissão de debêntures, emissão de bons. Então, ela cria uma estrutura de capital adequada, similar a uma SA, com a única exceção que ainda não é permitida a possibilidade de abertura de capital. Mas nas demais, ela tem uma estrutura de capital similar a uma SA. Tá? E aí, automaticamente, ela parte para os desafios, ela tem as oportunidades de uma SA, ela tem os desafios de uma SA, né? Que é a questão da gestão profissional e metas de longo prazo. Tá? E aí acho que entra bem na questão que o Marcelo falou, que, bom, precisamos, então, pensar... E aí depende de se o investidor entrar como comprador, como investidor minoritário, uma estrutura de dívida, uma estrutura híbrida, uma dívida conversível, em qualquer uma dessas circunstâncias, ele vai ser um investidor. Ele vai querer metas de longo prazo, ele vai querer governança, ele vai querer uma gestão que possa se prever o comportamento. E isso também é fundamental para a gente prever não só o desempenho financeiro e desportivo da entidade, como para a precificação da entidade. Tá? E esse acho que é o grande desafio. Quando nós começamos a fazer esse trabalho de conversar com investidores e conversar com os clubes, a gente percebe que existe um interesse dos dois lados de seguir uma conversa. Há muitas dúvidas sobre estrutura, muitas dúvidas de como fazer isso, mas o primeiro ponto que eu acho que é da onde deve se partir é entender o valuation, entender a modelagem de um clube de futebol. Tá? Porque, primeiro ponto, para se tratar, e aí eu saio só do mundo esportivo, em qualquer operação de M&A, se eu vou pensar que eu vou vender um ativo, eu preciso saber o quanto ele vale. E aí existem algumas maneiras de conseguir se calcular quanto vale um ativo. Tu pode utilizar múltiplos de receita, de geração de caixa. Existem alguns múltiplos nos mercados mais maduros, que variam entre 2 a 3 vezes o valor da receita do clube, mas entra também, precisa de uma avaliação patrimonial, e mais importante, precisa se calcular, daí no mundo de fusões e aquisições, a diferença do enterprise value para o equity value. Eu preciso mensurar quais são os passivos. Primeiro eu preciso saber quanto vale o bolo, para depois saber quanto eu tenho que tirar, que é a parte dos passivos. Tá? E a melhor maneira segue sendo o fluxo de caixa descontado, que é o projetar as receitas futuras de um clube e trazer isso a valor presente para descobrir quanto essa geração de caixa futuro ela vale hoje, tá, nessa estrutura. Mas para isso tem uma série de desafios. Primeiro, o lado de receitas. Né? Há uma série de mudanças ocorrendo no mercado agora. Há uma discussão de uma liga que pode mudar bastante a forma como os clubes se relacionam, tá, com os seus direitos de transmissão, com as federações, e há negociações, há 2 grupos discutindo a melhor maneira, mas precisa se ter uma visão muito mais clara. Os clubes precisam fazer o trabalho de casa para entender suas receitas futuras, para conseguir mensurar o seu valor nisso. Tá? Segundo, é a questão de como administrar esses passivos. Eu acho que uma das atratividades, uma das coisas mais interessantes da SAF, quando comparadas com outras medidas legais, outros projetos de leis do passado envolvendo o universo do futebol, é que a SAF ela cria um ambiente propício para que os passivos sejam pagos.
tá? Assim, de alguma maneira. Diferente de outras, de Profut, de outras coisas que pareciam muito mais o que os americanos, os europeus chamam de amend and pretend, que é jogo para frente, boto em dia, mas simplesmente jogando o passivo para frente, mas não sabendo como eu vou pagar, fingindo que isso será pago de alguma forma. A SAF ela cria mecanismos para isso ser pago. Tá? E os mecanismos passam por uma recuperação judicial, os passivos atuais, ela passa por uma extrajudicial, tá? Desses passivos, ou por um regime de centralização, tá? De execuções, que é onde eu vou conseguir, e aí tem até mecanismos, que eu preciso pegar um percentual da receita do clube, da SAF, e enviar para lá. O importante eu acho que algumas operações já aconteceram, tá? E com perfis diferentes. Temos a estrutura do Bahia, que agora o pessoal da Cisco vai poder explicar muito melhor, mas que é uma estrutura de multiclubs, que é uma estrutura de trazer para uma estrutura que já existe, maior, de clubes. Temos uma operação como a do Cruzeiro, que é um investidor estratégico, alguém que já é do setor, que já tinha um investimento, que vai trazer sinergia desses investimentos numa operação isolada do Cruzeiro. E ainda temos uma estrutura com uma caráter mais investimento financeiro, talvez o do Vasco, da Seven se assemelhe mais. Agora, independente de qual dessas estruturas forem, eu acho que está faltando um passo que os clubes precisam entender melhor o valor do seu ativo, a estrutura que eles estão buscando, entender quais são as alternativas, discutir os seus passivos. Eu acho que a pior coisa é trazer o primeiro dinheiro e depois tu discutir como vai trazer o passivo, porque isso, obviamente, encarece o processo de liquidação deles. E os clubes precisam estar preparados para o processo de diligência, que vai acontecer como qualquer processo de fusão e aquisição. O investidor vai chegar querendo analisar contratos, vai querer analisar os passivos, vai querer analisar quais são os potenciais comerciais adicionais, NFTs, esportes, todas social media, todas as frentes adicionais de receita, vai querer analisar a infraestrutura do clube, vai querer analisar a situação financeira, tá? E obviamente, toda a capacidade de formação e geração de talentos, que aí significa toda a estrutura de base que o clube tem. Então, acho que os clubes devem, na minha visão, os dirigentes, independentes dos clubes optarem ou não pela SAF, e dentro de SAF por qual modelo, eu acho que os dirigentes devem agora analisar as oportunidades, entender a lei, entender como os investidores pensam, entender quanto vale o seu patrimônio, o seu ativo, para, no mínimo, estar apto para discutir se essa é ou não a melhor alternativa para o clube. É um desafio. Acho que, pela sua experiência, você deve ver que cada time tem suas preocupações, os investidores têm o que eles querem, alguns são investidores mais profissionais, ou né, mais do ramo, outros são financeiros. Vai ser é o que a gente está falando, né? Vai ser um desafio a gente tentar conciliar o interesse de todo mundo. Em clubes, eu dividiria 3 grandes grupos, de uma forma simplista. Temos clubes muito estressados, clubes que estão numa situação de liquidez muito complicada, até numa situação desportiva, clubes grandes em situações desportivas muito complicadas, que veem a SAF como uma boia de salvação, tá? Como uma maneira de voltar à Série A, de voltar a ser competitivo, disputar Libertadores e igualar seus rivais. Tem os clubes emergentes, clubes menores, que vêm como uma janela de um pulo, né? Eu saí do grupo que fico entre a Série A e a Série B e posso virar um dos grandes grupos dos clubes agora através de um grande investimento. E tem o terceiro grande grupo, que são os clubes grandes, tradicionais, não tão estressados, tá? Mas acho que com exceção de 1 ou 2, todos estão de alguma maneira estressados, e esses estão mais tentando entender o que está acontecendo no mercado.
Agora, tem uma preocupação muito grande de perder o bonde, né? Daqui a pouco acontece a nivelamento, tem os investidores, e quando vê os clubes que estão acostumados a disputar a Libertadores, são ultrapassados por clubes emergentes, vê o caso do Atlético Paranaense, do Bragantino, clubes se organizam e passam a entrar no grupo de cima, e esses clubes podem ser amanhã os estressados, desesperados para voltar. Então, acho que essas as características. E os investidores, a mesma coisa. Tem investidores que estão olhando do ponto de vista de estratégia de clubes, a limitação da FIFA de que não pode ser investidor em equity em mais de um clube disputando o mesmo torneio limita muito. Os investidores só podem ter um grande clube na Europa, estão indo para o segundo universo, que é o universo da MLS nos Estados Unidos, e daí o terceiro automaticamente é a América do Sul, e a América do Sul eu acho que é Brasil. Então, eles têm essa preocupação, tem os investidores financeiros que veem como uma oportunidade, aí sim, de alavancagem, entrar agora para vender mais para frente, tem um grupo de investidores institucionais, investidores árabes, investidores que têm uma série de outras frentes e gostam disso, como marketing pessoal e institucional, ter um clube de futebol, e tem os de longo prazo que pensam em dividendos mesmo, porque acham que o clube pode vir a ser gerador de caixa e pagador de dividendos. Então, a maneira é casar os interesses dos clubes com os interesses dos investidores. Acho que eu vou aproveitar esse gancho para passar a pergunta aqui para o Daniel. Acho que ela não foge muito das operações que a gente costuma participar, né? Que a gente sempre tem que tentar conciliar o interesse das duas partes, da investida, o investidor. Mas, assim, com base na experiência na operação que a gente fez recentemente aqui, quais os mecanismos assim que você pode comentar aqui com a gente para proteger, seja o clube, seja os investidores, né, para que esse novo instituto aqui siga em frente sem preocupação para nenhuma das partes? Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês, com o Marcelo, Luciano, Darkson, Gabriel e vocês, e com os nossos convidados. Eu acho que depende muito, acho que aqui a gente tem, embora a SAF seja do ponto de vista uma sociedade como qualquer outra, evidentemente com um propósito específico de investimento no futebol, seja ele masculino ou feminino, você tem certas nuances e ele seja suscetível a uma operação financeira, um M&A tradicional, ele não tem, ele tem certas nuances que você esperaria ver numa transação tradicional, mas que você não verá porque os interesses são um pouquinho diferentes, seja do clube, né, da associação esportiva, seja dos investidores, e ainda você tem, obviamente, dentro disso as diferenças do tipo de investidor. Como o Luciano está falando, você vai ter um investidor estratégico, né, o multiclubes, que precisa dessa diversificação de portfólio e inexoravelmente precisa ficar em mais de um lugar pelas limitações das regras da FIFA de disputa de torneio. E você tem o investidor financeiro. E aí você tem que alinhar esses interesses que não necessariamente são convergentes, mas muitas vezes colidentes, né? Então você tem o clube que a preocupação é, obviamente, ter as contas em dias, mas com resultado desportivo, então o clube ganhando. E o investidor que, claro, quer o clube ganhando, porque o clube ganhando, em geral, traz mais receita, porque traz participação em torneios rentáveis, como, por exemplo, o Libertadores ou Sul-Americana, mas ele, né, o investidor também quer o retorno financeiro, né? Então, você alinhar todos essas pontas exige uma certa arte. E aí tem diversas formas de você fazer isso, né? Você tem desde a entrada do equity, que ela pode ser faseada e com conquistas de direitos, o que alguns investidores são um pouco avessos, porque tem algumas matérias que a lei trouxe que dão alguns poderes, um pouco da legislação brasileira que gosta sempre de tratar as pessoas a ela vinculadas, né, as pessoas sujeitas à lei, um pouco como um bebezinho, né? Então, pegar sempre pela mão, o Estado sempre acha que tem que tutelar mais do que deveria, né?
Isso a gente vê em quase todas as nossas legislações aqui, não foi muito diferente na operação que a gente fez aqui recente e também em outras que a gente viu. Acho que de mecanismos tem algumas nuances, por exemplo, coisas que você vê naturalmente, proteções por indenização. Na medida em que se o patrimônio inteiro do clube entrou para a constituição da SAF, não sobra muita coisa para o clube, né? Então, esse investidor não vai ter muita proteção indenização, né? Não vai ter o ajuste de preço via indenização. Então, você precisa ver outros mecanismos. Então, de repente, um mecanismo de ajuste de participações é uma saída, seja por um bônus de subscrição. Outra possibilidade que você pode, coisas que você negocia de proteções patrimoniais, direitos de saída, né? Se esse investidor quiser sair, o clube não vai querer sair, né? O clube não tem interesse financeiro, não tem, ele não, se a associação for minoritária, ela não está muito preocupada em exercer o tag-along e fazer lucro, né? Ao mesmo tempo, vão ter questões de governança, até o Darkson pode explorar um pouquinho mais quando ele for falar, mas a gente tem questões de um ponto que o Marcelo trouxe no começo, que os clubes são associações e são uma mini democracia, né? Então você tem alternância de poder e alternância de voz, de opinião, de corrente. E isso dá calafrios, né? Assim, o investidor da SAF, seja ele creditício, seja ele equity holder, ele vai ter calafrios com essa questão de alternância de poder, como o investidor de bolsa tem com a mudança de alternância do presidente do Brasil. É igualzinho. Porque você sabe que pode mudar a política do dia para a noite, a relação do dia para a noite. Isso é uma preocupação super grande. O investidor tem uma preocupação e quer ver isso endereçado. E, na verdade, o que a gente acha aqui é que isso deveria ser uma preocupação da gestão que negocia isso pelo clube, né? Pela associação, para que ela crie mecanismos para que aqueles que vierem a sucedê-la dentro da governança da própria associação não tenham tanta, entre aspas, liberdade de desfazer aquilo que foi feito, né? Então, quase como um sistema de freios e contrapesos, mas isso não fica dentro da SAF, isso fica dentro do clube. Mas o investidor quer ter algum tipo de ingerência, aí como é que você faz? Então, isso entra nas regras de governança. Tem uma questão, principalmente, acho que com o investidor financeiro, que é aquela divergência que a gente fala, né? Ele quer maximização do resultado e o clube quer maximização do resultado esportivo, o resultado esportivo e o resultado no campo. Uma forma, talvez, diferente, né, que a gente tem são as operações, por exemplo, mezanino, né? A gente vê muito, e aí investidores que têm um apetite para algo mais high yield, mais sofisticado, alguns hedge funds, que é você tem a previsão, por exemplo, de debentures, que são as debentures FUT, na lei da SAF, tem algumas pouquíssimas nuances dela de prazo mínimo, de taxa mínima, de retorno, mas que não engessam muito. Então, graças a Deus, nesse ponto, o legislador não atrapalhou muito. Mas que permitem, por exemplo, você fazer uma debênture conversível, e isso te daria, que inclusive você pode dar as ações da SAF em garantia, né? Você permitiria que o clube tomasse o dinheiro que ele precisa para operar, e você teria uma pressão sobre a gestão do clube para tocar o clube de uma maneira correta, porque a conversibilidade, ou, por exemplo, a própria execução de garantia numa inadimplemento, faria com que alguém, seja o investidor, seja um terceiro, num caso de discussão de garantia, entrasse no equity daquela SAF e o clube, entre aspas, perdesse, a gestão política perdesse a gestão da SAF. Então, você cria um incentivo para que o clube toque direitinho, faça o serviço dessa dívida de uma forma correta, que respeite o fluxo, e você tolhe a possibilidade de entrada de uma gestão política descompensada, digamos assim, que saia gastando e endividando e alavancando o clube de uma maneira maluca, porque isso vai invariavelmente fazer com que o clube perca a gestão da SAF.
Então, esse é um dos mecanismos, a dívida conversível, o híbrido, mecanismos de ajuste de participação, como bônus de subscrição, para ajuste de indenização, inclusive. Você tem mecanismos, outra preocupação aí, pensando pelo lado do clube, a sua remuneração mínima, né? O quanto que flui, o que fica com a associação, porque o clube precisa pagar a conta, né? Tem muito clube que tem alguma coisa de social, alguns não têm parte social, precisa fluir alguma coisa de receita para a associação rodar o caixa dela da operação normal dela, não relacionada a futebol. Então, como eu crio isso, eu fico com algum ativo imobiliário que eu loco para a SAF, ou eu fico com a propriedade intelectual e recebo royalties dessa propriedade intelectual. Tem diversas formas de se fazer. As avenidas são inúmeras para fazer. Outra questão importante, na mesma medida em que a associação não tem mais caixa, ela não tem dinheiro, e ela são todas, em sua maioria, associações sem fins lucrativos. Então, elas não têm um caminho, elas não têm como fazer uma chamada de capital, por exemplo, como um fundo teria. Então, se na SAF, dependendo das regras que você tiver, você quer que o investidor coloque dinheiro, né? Se ele for entrar no equity. Você não quer falar, não quero que você coloque, porque você vai me diluir e aí eu vou perder participação. Mas como é que eu regulo isso? Então, você tem que criar mecanismos de antidiluição para ter uma manutenção de participação mínima. Isso você pode fazer via bônus de subscrição. A lei restringiu muito pouco isso. O que ela tutelou, talvez de uma maneira um pouquinho mais invasiva, são direitos mínimos de voto. Naquela linha das leis brasileiras acharem que todos somos bebês. Mas, fora isso, ela deu bastante flexibilidade, tem muita estrutura que dá para fazer. E é importante, para quem for fazer, entender que o mindset, embora sejam operações de M&A ou financeiras, tem nuances que são diferentes. Um clube de futebol não está interessado no resultado financeiro, ele está interessado no resultado esportivo, na preservação da identidade do clube, da história do clube. E isso é um ponto de preocupação e que quem entra como investidor também tem que entender que isso vai ser importante e que não vai ser... É diferente eu ser investidor de uma empresa de varejo, de uma indústria e ser investidor de um clube de futebol. Não é a mesma coisa. Então, essas preocupações, esses mecanismos têm que ser muito bem trabalhados aí para que o ativo não sofra no futuro. É o que a gente fala. Quando o sócio briga, quem sofre é o ativo. Então, se o clube e o investidor brigarem, certamente o produto futebol vai sofrer. Então, acho que ficando até aqui como gancho de provocação, as questões de governança e desse relacionamento para mitigar o risco da briga e das pessoas lidarem com o fígado e não com a cabeça, são bem importantes também. Acho que, bem que você falou, tem muitas avenidas aqui para a gente conseguir desenhar uma melhor estrutura para cada clube e seu investidor, tentar, como qualquer operação, né? Acho que a gente acho que nunca viu uma operação uma igual à outra, ainda mais aqui em tema de SAF, que é algo super novo aqui no Brasil. Enfim, aqui a gente não costuma ter o uso do dinheiro privado para gerar lucro no futebol, né? Então, acho que é bem interessante a gente debater isso também, como isso é feito até fora do Brasil, mas vamos pegar o gancho da governança aqui para tentar ver quais são os mecanismos aí que o Daxon vê para a gente tratar aqui na estrutura de governança, proteção de clube, proteção do investidor. Pois, obrigado, bom dia a todos, obrigado pela participação. Então, bom, vou falar aqui um pouquinho da parte de governança. Aí a minha percepção aqui é que, né, quando a gente está falando de SAF e quando a gente está falando de trazer investidor para a SAF, né, se pensa imediatamente nas vantagens financeiras aí de trazer um investidor, né, trazer novos recursos, seja para tentar sanar ou estancar
um endividamento, uma situação financeira mais complexa que o clube pode estar vivendo, seja para trazer novos recursos para novos investimentos que o clube vai precisar, né? Que o time vai precisar. Então, acho que vamos dizer assim, essa percepção das vantagens financeiras, elas são bem imediatas. Mas acho que um outro, vamos dizer assim, fator importante, né, de você criar uma SAF e trazer um investidor, ou só de constituir uma SAF, é você melhorar ali a sua governança, né? E nos últimos anos a gente tem evoluído bastante na questão de governança, né, questões de ESG, então tem muitas questões importantes sobre governança, não só no mundo do futebol, mas, né, na indústria em geral, né, no mercado em geral, a gente vem vivendo esse movimento e por que não não trazer esse movimento também para o mundo do futebol, né, que eu acho que precisa tanto de, vamos dizer assim, estruturas mais modernas e mais adequadas de governança. Acho que o Marcelo colocou no começo a questão política, né, e vamos dizer as alternâncias de poder e a dificuldade que isso pode gerar. Então, acho que a lei da SAF, ela traz ali naturalmente novas regras de governança, o fato de o clube se transformar ou constituir uma SAF, naturalmente já se cria novas regras de governança e, além disso, quando você traz um novo investidor para a SAF, também de forma natural é esperado que se adote novas regras de governança, né? O fato do investidor conviver com a associação, você imagina, você espera que novas regras de governança sejam instituídas, sejam regradas e que visem melhorar aí a relação e também o resultado do clube, né? Então, assim, acho que o primeiro recado é governança, ela é bem importante, acho que ela traz aí ou pode trazer resultados importantes para o clube no curto, médio e principalmente no longo prazo. Então, assim como o aspecto financeiro, eu creio que a governança, embora nem sempre seja comentada, ela tem aí vamos dizer assim, um papel muito importante no resultado e na compromisso econômico do clube, né? E por que que a governança ela é importante? Eu vejo aqui pelo menos uns 4 elementos. Naturalmente, uma gestão operacional mais profissional, né? Seja por conta da estrutura da SAF por si só, seja por conta aí da experiência do investidor, né? Em outras situações ou em outros países. Como já foi comentado, menos interferência política, né? E, portanto, você tende a ter uma gestão mais consistente, mais padronizada no tempo, né? E isso tende a trazer melhores resultados. Tem um aspecto também da gestão financeira ser bem mais eficiente e ter uma melhor alocação de capital. Então, o Marcelo comentou, né? Acho que vários clubes hoje em dia já estão bem mais maduros, eles têm aí um CFO, têm um gestor na parte financeira, eles melhoraram bastante a sua gestão financeira nos últimos anos, mas eu creio que numa situação de SAF, numa situação de investidor, se ainda pode agregar a experiência do investidor em outras indústrias, em outros países, em outros clubes, para agregar qualidade na gestão financeira e na alocação de capital, que eu acho que é bem importante. E um outro fator, acho que é a credibilidade no mercado, né? Os gestores de clube de futebol, a gente tem algumas pessoas ligadas a futebol aqui nos assistindo, sabem da dificuldade de você obter financiamentos, de você, né, obter aí um empréstimo para operar o clube, né? O mercado tem alguma, vamos dizer assim, alguma desconfiança, né, algum desconforto aí em operar com as associações, seja por questões políticas, seja por questões também estruturais de responsabilidade. Então, a nossa percepção aqui é que, ao instituir a SAF, criar a SAF, criar essas estruturas mais robustas de governança, é provável, há uma tendência de que o mercado, né, fique mais acessível para essas SAFs e, portanto, né, a alocação do capital, aqui o acesso ao capital
se torne mais eficiente, fique mais barato e, portanto, traga aí uma melhoria geral aos clubes e à indústria como um todo, né? E eu acho também que o próprio mercado da bola já começa a absorver essas questões de governança, né? Primeiro, a gente tem algumas experiências internacionais muito bem sucedidas. Nosso sócio Gabriel aqui conhece bastante essas experiências internacionais, ele vai comentar um pouquinho para a gente depois. Claro que tem algumas experiências não tão bem sucedidas e, claro, elas têm que ser comentadas e estudadas para que justamente não se repitam. Mas eu acho que o fato de ter outras experiências muito boas, eu acho que acaba trazendo uma certa simpatia, um certo suporte à adoção dessas práticas de governança. Eu acho que a imprensa tem feito aí um papel importante, tem se comentado muito sobre SAF, eu vejo torcedores comentando sobre SAF nas redes sociais, com algum mais conforto, né? Com alguma intimidade maior. Claro que ainda há alguns mitos e algumas questões a serem superadas, mas até pouco tempo atrás parecia impossível, né? Trazer para o torcedor essa questão aí da estrutura do clube, trazer um investidor, e hoje você vê qualquer torcedor comentando isso na mesa de bar, nas redes sociais, o que eu acho positivo, claro, que eu acho que haverá um amadurecimento ao longo do tempo, mas a gente já vê algum movimento positivo nesse sentido. E eu acho também, né, que já temos aí alguns clubes importantes aderindo à SAF, trazendo investidores, e a gente vai acompanhar, né, esses resultados desses clubes, e aí eu acho que a tendência é que sejam resultados positivos e que, portanto, cada vez mais venha a ser aceito. Na verdade, acho que a gente está caminhando aqui um começo, né? Um começo de uma nova fase. Creio que seja um caminho sem volta. O Marcelo comentou isso. Eu também acho que a SAF veio para ficar. Acho que se houve outras tentativas no passado que não deram tão certo assim. Acho que a SAF veio em outro formato, em outro momento, muito bem-vindo. Então, acho que é um caminho sem volta. Por outro lado, eu acho que a gente vai conviver com associações, então a gente vai viver ali um sistema híbrido. Alguns clubes vão continuar sendo associações, outros vão caminhar para SAF pura, sem investidor, outros vão atrair investidores, e acho que a gente vai acompanhar com o tempo o amadurecimento desse mercado, né? E novas rodadas, novos movimentos acontecerão. Aqui a gente está realmente ainda no momento embrionário, os primeiros investidores, os primeiros clubes, uns vão tomar a dianteira, outros vão aguardar um tempo para ver o que acontece. Então, aqui eu acho que a gente realmente está num momento muito embrionário, muito incipiente, de muita coisa que vai acontecer. O Luciano comentou também aí das discussões sobre a liga, isso tende também a trazer mudanças relevantes, alguma profissionalização maior. Então, a gente está vivendo aqui um momento bem interessante, acho que vai ser bem legal aí acompanhar, viver e participar desse momento tão importante aí para o mundo do futebol. Aí falando um pouquinho agora, entrando nos detalhes sobre governança, eu vejo, vamos dizer, 3 temas mais relevantes, né? Os direitos políticos da associação enquanto acionista de uma SAF, a administração da SAF, né? E a questão das informações que são mandatórias impostas à SAF e que a SAF tem que divulgar, seja para o mercado em geral, seja para os seus sócios, né? Então, acho que esses são os 3 principais pontos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, depois a gente avança conforme as dúvidas venham aparecendo. Então, em relação aos direitos políticos dos acionistas, né? Eu estou imaginando aqui um cenário em que a gente tenha um investidor para a SAF, ou mais de um investidor para a SAF. O Luciano já comentou, mas acho que não custa repetir. Existem tipos diferentes de investidores. Tem aquele que a gente chama de estratégico, que é o cara que já opera no setor, né? Então, o Citi, por exemplo, já opera no setor, um grupo estrangeiro, detém inúmeros grupos inúmeros clubes no mundo e agora está fazendo um investimento no Bahia. Você tem um estratégico estilo Ronaldo, né?
lá no Cruzeiro, que é uma questão mais, um investidor mais específico, enfim, com o grupo dele, e você tem outros investidores que a gente chama de financeiros, são os fundos, né, os grandes fundos, que eles têm ali um viés de agregar valor ao negócio e lá na frente fazer a saída do negócio, tentando capturar valor no tempo, fazendo melhorias. Então, acho que é importante saber quais são os tipos de investidores, porque as intenções, os interesses e a forma de fazer a negociação e depois de gerir o clube é bastante diferente dependendo do tipo de investidor que vai entrar na sua SAF ou que vai investir na sua SAF, né? E da mesma forma, também há vários tipos de investimento. Eu vejo muitas vezes na imprensa o pessoal falando em vender o clube e tal. Eu não gosto muito dessa expressão de vender o clube. Primeiro porque eu acho que, na maioria dos casos, é investimento efetivamente no clube, né? Acho que praticamente todos os clubes precisam de investimento, seja para sanar seus passivos passados, sejam para fazer novos investimentos. Então, eu não acho que é uma relação de venda em que a associação fica com o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro normalmente é alocado na própria SAF, é o que a gente chama de investimento primário para pagar dívidas e para fazer novos investimentos. E, além disso, você tem ali aquelas situações em que você tem, vamos dizer, o investidor ficando com 100% da SAF. Eu não acredito que a gente veja muitas situações nesse cenário, tá? Pelo próprio formato da lei da SAF, há um incentivo para que o clube, a associação, se mantenha como sócio. Eu não vejo as associações hoje se desfazendo de 100%. Acho que elas querem se manter ali com alguma ingerência na SAF. Então, a aquisição de 100% em que a associação fica de fora, eu acho que a gente vai ver pouquíssimo, se é que vai acontecer alguma situação assim. Tem a situação do investimento minoritário pelo investidor. Eu também acredito que serão poucas operações nesse formato. Eu acho que o investidor ele vai querer ter o controle. O Daniel comentou agora há pouco, o investidor ele tem muito receio, né? Ele tem calafrios aí com as alternâncias políticas que a associação, por natureza, vive. E por isso mesmo, se ele for um investidor minoritário, ele pode ficar ali a reboque dessa situação da associação. Então, o tipo de operação que eu vejo como mais provável é o investimento por investidores de participação majoritária na SAF, seja um investidor isoladamente, ou seja o que a gente chama de bloco, né? Um bloco ali de investidores, um bloco de acionistas que adquirem o controle da SAF. Eu acho que esse é o formato que a gente viu aí nos grandes clubes até agora, e é o que a gente vai acabar vendo, imagino eu, nas próximas operações. Lembrando que a própria lei da SAF limita aquele que adquiriu o controle de uma SAF de participar do controle de outras SAFs, afinal de contas, nem faria muito sentido, né? Aí você pode ter um conflito de interesses bem aparente, né? Bem escancarado, então a própria SAF já resolve essa situação. Bom, passado pelos tipos de investidores e tipos de investimento, e já dando aqui alguns pitacos do que eu acredito que a gente vai ver com mais frequência, queria falar um pouquinho dos direitos da associação enquanto acionista de uma SAF. E aí também o Daniel já comentou, e eu concordo 100% com ele. Eu acho que a lei aqui acabou intervindo demais numa relação entre partes privadas. A lei assumiu a premissa de que a associação, o clube, ele é hipossuficiente ou ele está numa situação ali de uma posição negocial mais fragilizada frente ao investidor e por conta disso já estabeleceu alguns vetos mandatórios da associação, né? Você não vê isso em outras indústrias, então a regra geral, análise SA, são as deliberações por maioria, né? Deliberações por maioria. Você pode regrar privadamente quórums qualificados e, portanto, veto do sócio minoritário, mas você não costuma ver na lei essa ingerência
nos quórums e nos vetos. Aqui no caso da SAF, a gente viu, então, lá a SAF, ela fala de um rol de vetos, né, que a associação tem enquanto for sócia da SAF, seja qualquer participação, né, e você tem aquelas situações em que a SAF, que a associação, desculpa, tem veto em deliberações da SAF quando ela tiver 10% ou mais, seja do capital social total, seja das ações votantes, né? O que eu acho que aconteceu aqui é que como é uma indústria com questões de governança que não deram tão certo no passado e, portanto, a SAF, uma lei nova, um instrumento novo, que a lei quis tentar trazer essas situações aqui para tentar fomentar e tentar equalizar. Então, embora eu não goste muito dessa ingerência governamental ou legislativa na relação entre privados, eu entendo aqui a relevância do momento, eu entendo aqui a sensibilidade do momento, então talvez para essa primeira situação, para essa primeira fase, seja bem-vindo. Eu imagino que no futuro haja alguma mudança legislativa para que as partes possam regrar como bem queiram aí quais são seus vetos e quais são os direitos. Mas, bom, eu não vou entrar muito no detalhe aqui de quais são esses vetos, porque estão todos na lei, acho que a maioria aqui já conhece. Estou tentando aqui focar em questões que eu acho mais, assim, tendência e alguns aspectos que eu considero mais relevantes. Então, assim, dado isso, dado que a lei trouxe esses vetos, eu vejo dois temas interessantes. Eu acho que quando a lei fala que aquela associação que tiver pelo menos 10% da SAF tem já um pacote de vetos, lá são basicamente 4 matérias, eu acho que a lei criou uma tendência, criou o que a gente chama de um benchmark. É muito provável que as associações, em geral, não queiram que o investidor detenha mais do que 90% da SAF. Então, o que eu acho que a gente vai ver com muita frequência são as associações detendo pelo menos 10%, porque já dá naturalmente ali um pacote de direitos. Então, mesmo que naquele caso concreto a associação não queira ou não faça tanta questão daqueles direitos, o fato é que eu acho que haverá ali uma tendência de mercado, uma pressão de mercado, de torcida, e para que a gente viva esse tipo de situação. A segunda coisa tem investidor que ele vai precisar que aquele veto seja superado de alguma forma. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos vetos, né, que a associação pode ter é de participar de campeonatos, de novas ligas, né? A gente sabe que tem essa discussão da liga. Eventualmente, o investidor já está entrando, assumindo que pode surgir de fato a liga, que queira que aquele clube participe da liga, e ele talvez não se sinta confortável em dar um veto para a associação na participação pelo clube daquela liga no futuro. Então, acho que um assunto relevante, sensível, que vai vir à tona é saber se há mecanismos, se há estruturas para superar ou para, de alguma forma, você intervir nesses vetos que a lei deu. Então, acho que isso é uma outra questão interessante. E, por fim, em relação à questão dos vetos e questão dos direitos de sócios, é deixar claro que é muito comum, e assim, todos os casos de investidor ingressando na SAF, vai acabar havendo um acordo de acionistas, né? Então, esse acordo de acionistas, ele vai regrar outras relações que não só aquelas da lei. Ou seja, nada impede que a associação e o investidor regrem inúmeros outros direitos, quórums e vetos para a associação ou para o investidor, né? Às vezes o pessoal fica ali achando que só vale aquilo que está na lei. Não, não é. A lei fala de direitos ou de vetos mínimos, mas nada impede que outras questões sejam regradas, né? Até porque a associação tem seus interesses específicos e é muito provável que ela queira ali regrar coisas do seu interesse particular. E aí uma questão importante, o Daniel chegou a mencionar isso, e eu quero ressaltar, é que o estatuto social da SAF, ele tem que estar alinhado com o estatuto da associação, né?
os estatutos das associações, em geral, elas não prevêem a existência da SAF, né? E nem a associação participar de outras empresas, é mais usual. E a gente já vê um movimento de vários clubes atualizando seus estatutos. Não é para meramente prever o investimento na SAF, né? Mas saber como é que vai ser a relação com a SAF. As deliberações na SAF, que a associação participa na condição de acionista, quem toma essa deliberação é o presidente da associação, o presidente tem que remeter ao conselho da associação, tem que remeter aos associados da associação. Então, tem e quais são essas matérias? Em qual quórum? Né? Com qual prazo? Os prazos têm que ficar casados com os prazos da SAF. Então, vamos dizer assim, essa adequação do estatuto social da associação para o que for negociado em relação à SAF, ela é extremamente importante, né? Do contrário, você fica ali numa relação que pode ser problemática ou conflituosa. E aí um outro aspecto que eu quero trazer aqui é não só essa questão dos direitos de acionistas de voto, mas outros contratos, né, que podem ser celebrados entre a própria associação e a SAF. Por exemplo, contratos imobiliários. Tem situações, acho que no Vasco a situação é essa, em que o estádio, o centro de treinamento não vai ser transferido para a SAF. Então, você, né, deve ali criar uma relação contratual de locação, de uso do imóvel, né, ou dos imóveis. Propriedade intelectual. Grande parte dos clubes não está transferindo a sua propriedade intelectual em si para a SAF. Preserva a propriedade intelectual e licencia o uso para a SAF. E aí você tem todo um regramento, um contrato regrando essa relação. Há uma série de nuances. Aqui, no caso específico de um clube de futebol, a propriedade intelectual é extremamente relevante, é praticamente o coração do clube, né? O símbolo, as cores, né? A camisa do clube, o hino. Então, todos esses elementos identificativos do clube, eles são muito importantes e, portanto, é muito, muito relevante que se regre isso da melhor forma possível para balancear os interesses de todos os lados, da SAF, da associação e do investidor, né? Além disso, você tem as transações com partes relacionadas. Você tem aquelas situações em que o clube ele pode transferir jogadores para outros clubes daquele investidor. Como é que essas relações vão ser tratadas, né? A que valor? Quem decide se pode transferir, se não pode transferir? Então, também tem uma série de situações ligadas a transações com partes relacionadas, dependendo do investidor que você traz para a sua SAF, que também precisam ser regradas. E aí, né, trazer outras situações que são bem específicas de cada clube, né? A gente não pode sair contando muitos detalhes da nossa transação com o Bahia, mas uma situação interessante foi regrar lá os troféus, né, do Bahia. O Bahia tem um museu lindo que fica lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, tem os troféus. Então, como é que você regra quem fica com os troféus, como é o uso, se pode expor, se não pode expor, se acaba a SAF, com quem fica, com quem não fica. Uma série de situações que a gente viveu que são interessantes e são bem típicas desse mundo. O uso de mídias sociais, né? A associação continua vivendo. A SAF também passa a existir. Quem usa as mídias sociais, quem controla, como que distingue, como que o torcedor diferencia. Os programas de sócio-torcedor, programas de apoio a ex-atletas, uso de uniformes, enfim, tem uma série de assuntos interessantes e que são específicos do setor que precisam ser regrados. Aí, para não adentrar e não tomar muito tempo, só vou falar de mais duas coisas aqui rapidamente. A administração da SAF, está tudo regrado lá na lei da SAF, quem pode ser, quem não pode ser. Basicamente, você tem o Conselho de Administração, diretoria e Conselho Fiscal. Vou falar aqui do que eu acho que é tendência. É tendência que a associação negocia ali o direito de indicar um ou mais membros para o Conselho de Administração, até porque os seus vetos, em muitas situações, vão ser exercidos no nível das reuniões do Conselho de Administração. Então, acho que é importante, acho que é o caminho natural que tenha pelo menos um representante da associação nos conselhos de administração da própria SAF.
Na diretoria, eu não vejo isso acontecendo com muita frequência. Eu imagino que a associação não tem ali, vamos dizer, direito específico de eleger diretores, embora não seja vedado. E no Conselho Fiscal, aí sim eu também acho que a associação vai acabar, em geral, né, tendo um membro, tendo alguém ali no Conselho Fiscal, até para acompanhar, principalmente nesses primeiros anos. Acho, inclusive, que é bem saudável e bem salutar isso aí. E, por fim, falar um pouquinho do acesso à informação, porque a gente sentiu em algumas discussões e ouvindo aí redes sociais, muita preocupação ali das informações, né? Daquela realidade que você tem hoje da associação e da realidade que você tem na SAF. Então, primeira coisa é que a lei trouxe algumas regras específicas sobre divulgação de informações. Então, o beneficiário final do investidor deve ser divulgado, aquele que tem acima de 5%, então se tem uma pessoa jurídica, a gente aqui está acostumado a fazer operações de fusões e aquisições, você vê muitas vezes aquelas estruturas para cima com 15, 20 pessoas jurídicas no mundo inteiro, em várias jurisdições, mas o fato é que o último dono lá, você tem que, o beneficiário final, que a gente chama, você tem que divulgar, quando o investidor tem mais de 5%, você tem a obrigação, como em toda e qualquer SA, uma companhia, você divulgar as atas, divulgar as demonstrações financeiras. Aqui no caso da SAF, você tem obrigações específicas de colocar no site da SAF algumas informações, incluindo o relatório da administração sobre negócios sociais e principais fatos administrativos. Então, eu acho que a lei teve alguma preocupação em termos de divulgação de informações, e além disso, claro, a própria associação, quando estiver negociando com o investidor um acordo de acionistas, um acordo de investimentos, regrar outros direitos contratuais. Aqui eu vou falar basicamente de dois, mas existem outras possibilidades. Por exemplo, os membros da administração da associação ter reuniões aí esporádicas com os membros da administração da própria SAF, para que possam ter mais conhecimento, mais acompanhamento e se interar melhor. E a outra coisa é exigir ali contratualmente acesso a determinadas peças contábeis, né, com mais regularidade. Então, para que a associação não fique ali apenas com aquelas informações mínimas da lei, demonstrações financeiras anuais, etc., que se tenha acesso ali a outras peças contábeis e com mais regularidade. Então, aqui só dando dois exemplos, eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que os meus colegas ainda têm muita coisa para falar, mas esse assunto governança, de fato, ele tem assim uma série de outras questões e tem muitos detalhes que eu acho que podem ser aí fundamentais e relevantes para uma estruturação bem-sucedida ou mal-sucedida de uma SAF e de um investidor. Obrigada, Dark. Eu acho que esse tema ele puxa vários outros fios aqui de várias conversas com relação ao assunto, porque ele é basicamente, acho que o grande pilar, assim, resolvidas as questões financeiras, o pilar é tentar profissionalizar a entidade para maximizar, seja o investimento e seja o resultado em campo dos times. Então, acho que uma estrutura de governança eficiente deveria, ainda que no papel, a gente conseguir resolver esse tipo de problemas. Como você falou, né, precisa adequar o estatuto da SAF ao que a própria associação tem no seu estatuto social. O tema é muito novo, elas não tinham nada prevendo isso. Por exemplo, esse final de semana, vimos aí a aprovação acho que no Santos, para poder, né, se tornar uma SAF. Então, como isso é muito novo, as pessoas estão, aqui no Brasil, né, os clubes estão se adaptando a essa nova realidade, adaptando seu estatuto a isso. Porque aqui no Brasil digamos assim, novo, né, a gente não recebe o dinheiro particular no esporte, mas fora do Brasil isso já existe, já teve sucesso em sucesso, né? Eu acho que para essa operação que a gente trabalhou recentemente, que o Sescom Bahia fez aqui, assessorando o Bahia, não só criar os contratos, negociar
os temas a gente precisou estudar bastante também como é que isso estava acontecendo como é que isso estava acontecendo no que já existia, né? Seja no Brasil, seja fora. Então, nesse ponto, eu vou passar a pergunta aqui para o Gabriel, para que ele possa falar aí para a gente um pouco do que você viu, né? Dessas pesquisas, o sucesso e insucesso, bastante coisa que a gente viu e foi bastante importante para negociar, pensar em problema, pensar em soluções, né, em como tratar isso nos nossos documentos. Obrigado, Isa. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de pegar um gancho inicialmente na exposição do Marcelo Medeiros, que presidiu o Grande Colorado, nosso adversário na final de 88, um dos maiores clubes brasileiros, e que colocou de forma cirúrgica. Nós precisamos, a lei da SAF é uma oportunidade para que essas instituições centenárias adequem as suas práticas de gestão, que já melhoraram muito nos últimos anos. O Internacional é um exemplo modelar para todos os clubes brasileiros, mas que a lei da SAF dá essa oportunidade, essa janela para que nós ingressemos no século XXI. Se esses clubes nasceram como associações, como entidades que germinaram quase que espontaneamente das comunidades, hoje o futebol adquiriu uma dimensão como negócio global que exige que eles sejam transformados. Por isso, essa mudança do modelo puramente associativo para um modelo que eu diria misto, um modelo corporativo na SAF, mas que preserva as associações como acionistas das SAFs. Então, me parece que essa é uma grande oportunidade que nós todos temos. E também, agora buscando um gancho na fala do Luciano, abre um mar de oportunidades de mercado de crédito, não só de melhoria de gestão, mas também de mercado de crédito, de novas práticas, de acesso, enfim, a todo um mundo globalizado que era muito difícil quando nós pensamos na realidade dos clubes brasileiros até final do século XX. Bom, nós estudamos alguns casos em todo o mundo de utilização do modelo corporativo por associações. É certo que em vários países esse modelo corporativo existe desde os primórdios do futebol. Se nós examinarmos, por exemplo, os clubes ingleses, veremos que muitos deles já nascem como sociedades comerciais ainda no século XIX. Mas não foi isso que aconteceu na maioria dos países europeus continentais, nem muito menos na América Latina. Então, o que nós buscamos estudar foram exemplos que ocorreram nos últimos anos de associações que se converteram em corporações. Alguns modelos de grande sucesso, como a Atalanta, dispensam até maiores apresentações. Um clube de uma cidade de médio porte, talvez até pequeno porte da Lombardia, que jamais obteve grande sucesso nos campeonatos italianos e que nos últimos anos nós estamos vendo representar a Itália em fases finais da Champions League. Temos também outros exemplos de sucesso espalhados por toda a Europa. A Inglaterra é um pouco diferente, porque, como disse, uma boa parte desses clubes já nasceu como empresa ainda no século XIX, mas temos aí o exemplo do Manchester City, do Chelsea e assim por diante. Mas nós também focamos em aprender um pouco com as experiências negativas, como uma forma de proteger os nossos clubes contra problemas que podem surgir no futuro. Então, nós estudamos, por exemplo, o caso, na minha opinião, mais emblemático de todos, que é do Belenenses, que celebrou um contrato para transformar-se em um clube-empresa, foi constituída uma sociedade anônima desportiva, a SAD, que é o equivalente português da nossa SAF, e o fato é que o Belenenses, por questão de gestão da associação, por questão de desavenças da associação com o investidor dentro do ambiente da SAD, gerou uma situação na qual hoje o campeonato português é disputado por uma entidade chamada SAD-B, melhor dizendo, e o Belenenses, o tradicional clube Os Belenenses, um dos únicos 2 clubes fora dos 3 grandes a conquistar o campeonato português, hoje joga o Campeonato Regional de Lisboa, por conta de uma questão de governança que foi endereçada no contrato
do investidor com o belenenses de uma forma que nós procuramos nos precaver para que o mesmo não ocorra aqui no Brasil. Temos, por outro lado, casos na Itália de associações que se tornaram corporações, tiveram grande insucesso, mas conseguiram recuperar-se. E os maiores exemplos, na minha opinião, são o Napoli e a Fiorentina. O Napoli chegou a falir, mas recebeu novos investidores com um novo viés de governança, com um novo viés de gestão, e de um clube que chegou a disputar as séries inferiores do campeonato italiano, hoje recuperou o seu lugar de direito como grande clube da Itália e também tem tido sucesso em nível de Champions League. Mesma coisa Fiorentina. A Fiorentina era uma associação, converteu-se em corporação e teve a sua falência no início dos anos 90, num processo de decadência econômica e futebolística que tem como marco a venda dos direitos federativos de Roberto Baggio para a Juventus no começo dos anos 90 ainda. Vem a falir, o direito ao nome, o direito de marca é arrecadado na falência, então se constitui uma sociedade chamada Florência 1925, que passa a disputar as divisões inferiores do campeonato italiano e no processo de falência readquire ou adquire a marca Fiorentina. E a partir daí passa a envergar o emblema, as cores da viola. E a partir daí também é um exemplo de sucesso, passa a disputar esporadicamente os campeonatos europeus e passa a ter resultados de algum sucesso também no campeonato italiano. Então, essa experiência internacional serve para que nós tenhamos cuidado no momento de negociar as relações entre associação e investidor nessa SAF que será constituída. Algo que preocupa muito. No futuro é possível que haja um sucesso? Sim. O que acontece com a marca? O que acontece com o direito de disputar o campeonato? Esses temas não foram abordados na lei das SAF. E seria interessante que o fossem, para que se preservasse esse direito de marca, se preservasse esse direito desportivo a ter a vaga nos torneios oficiais com a associação ou com a SAF que ela vier a constituir, em caso de falência. Então, hoje, como nós não temos essa disciplina legal, é muito importante que os advogados que assessorem as associações sejam criativos e negociem com o investidor soluções para o que acontecerá no futuro em caso de insucesso, que evidentemente nós não desejamos, mas nós advogados, infelizmente, temos que trabalhar sempre no pior cenário possível. E daí, falando de pior cenário possível, eu gostaria de destacar também dois instrumentos que a lei da SAF traz para endereçar um problema que aflige todos os grandes clubes brasileiros, todos os médios clubes brasileiros, que é o problema da dívida acumulada ao longo de muitos anos. O futebol brasileiro experimentou, principalmente a partir do início dos anos 90, quando nós vemos ali a parceria entre Palmeiras e Parmalat, uma necessidade de investimentos muito grande que não foi acompanhada por um acesso a crédito na mesma magnitude. Então, isso gerou um endividamento imenso, clubes com dívidas na casa de 10 dígitos. E a lei das SAF nos traz aqui 3 ferramentas interessantes. A primeira delas, simples, é uma equiparação, uma permissão para que se possa acessar a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Esses 2 instrumentos são inicialmente restritos apenas às sociedades empresárias, de modo que as associações, entidades civis, não tinham acesso, teoricamente, à RJ e à RE. Entretanto, isso muda com a lei das SAF, é possível que as SAFs tenham acesso, é possível que o clube que mantém uma SAF coloque essas dívidas em RJ e RE, o que dá uma série de mecanismos benéficos para a recuperação financeira das entidades. Além disso, a lei da SAF regulamenta o chamado regime centralizado de execução, que é algo que surgiu na prática na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro para endereçar as dívidas de Vasco e Botafogo muitos anos atrás, e que se espalhou por toda a Justiça do Trabalho no Brasil. Uma boa parte dos clubes hoje tem isso. Você destina uma porção do seu faturamento para uma conta comum
E essa conta comum tem os seus recursos distribuídos entre os credores trabalhistas, conforme uma série de ordem de prioridade, ou seja, uma espécie de concurso de credores que é instaurado contra um devedor solvente, segundo regras que foram criadas ali na prática, na Justiça do Trabalho. Hoje, esse regime centralizado de execução é institucionalizado em lei e é estendido não só para os credores trabalhistas, mas também para credores de natureza civil, o que dá a possibilidade de nós equacionarmos a dívida perante também a fornecedores, bancos e assim por diante. O que é muito interessante no regime centralizado de execuções é que ele dá uma espécie de respiro por 6 anos, prorrogáveis por mais 4 às entidades, e mais, ele ao mesmo tempo conjugado à assinatura de um termo de compromisso de controle orçamentário, de modo que ele não só permite o equacionamento da dívida já existente, mas também força a entidade a não entrar em um endividamento crescente que poria por terra esse regime centralizado de execuções, aquilo que ele almeja, que é a saúde financeira das entidades que operam o futebol. São essas considerações que eu tinha aqui. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Obrigada, Sérgio. Eu acho que eu vou retomar aqui, com base no que a gente conversou, vimos aqui bastante pontos que ainda precisam ser explorados, né? O Sérgio trouxe aqui que na Europa isso já existe há muito tempo, aqui no Brasil é super recente. A gente tem existem várias barreiras aqui que os clubes precisam superar para que eles consolidem a ideia de fazer ou não fazer uma SAF. Por exemplo, no São Paulo existe tem a discussão de separar o futebol do clube social, por exemplo, que para isso é algo necessário para implementar a SAF, então eles não sabem o que fazer, por exemplo. Clubes que, ainda que não estejam tão favoráveis a se tornar SAF, adaptando seus estatutos. Eu queria perguntar para o Marcelo assim, o que ele acha que tem sido o maior receio dos clubes para mudar do modelo associativo que eles têm hoje para, digamos assim, profissionalizar e criar uma SAF, para migrar para o modelo da SAF? São uma série de coisas que tem que ser melhor compreendidas para que a SAF possa ser concretizada, principalmente nos grandes clubes brasileiros. Alguns clubes, quem vota, o sócio que é apto a votar é o sócio do clube social. Em muitos clubes, o sócio torcedor não tem o direito de eleger os seus dirigentes. O Internacional hoje está em torno de 100 mil sócios e o colégio eleitoral passa dos 70 mil, porque tem que ter, tu tem que estar associado por mais de um ano para poder eleger seus dirigentes. Existe uma preocupação muito grande, né? Quem será o dirigente que vai vender o clube para um terceiro? Então, existe uma preocupação, principalmente com a comunidade. Para que um clube passe a se torne sociedade anônima, primeiro ele tem que vencer uma etapa dentro do Conselho Deliberativo. Eu posso falar do meu clube, o Internacional tem 300 conselheiros eleitos e mais ou menos uns 40 vitalícios. Os vitalícios são conselheiros com mais de 30 anos, ex-presidentes do clube e ex-presidentes do conselho. Então, nós estamos fazendo um colégio de 340 pessoas. E o ambiente político ele é tão diversificado que o Internacional hoje tem mais de 14 movimentos políticos que funcionam como se fossem partidos políticos.
Então, é uma equação interna muito complicada. E depois tu tem que fazer uma Assembleia Geral de Sócios para que essa mudança seja referendada. Então, também tem a opinião pública, né, de tu passar para a tua comunidade, para os teus sócios, para os teus torcedores, que o clube vai ser controlado por porque se existe no imaginário do sócio que ele é o dono do clube, ele elege seus dirigentes, ele tem uma voz ativa. Então, eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, e chegamos a ter quase 40 convidados assistindo essa apresentação do pessoal da FTI, o pessoal da SESCOM, com a minha pequena colaboração aí, que é a visão de quem já teve do lado interno de um clube. Isso é o início de uma discussão que se pode trabalhar melhor a opinião das pessoas que estão interessadas a virar SAF. Mas eu vejo assim que os grandes clubes com grande torcida, que têm um poder político muito forte, uma dificuldade maior para que a SAF seja implementada. Acho que para fins de receber o investimento, essa, digamos assim, mentalidade das associações, ela precisa amadurecer um pouco para, né, contornar isso que você disse, né? Às vezes o dirigente acha que ele é o dono do clube, né? Então, acho que para receber o investimento é muito importante que isso mude. Aí acho que isso é pensando, né, como a associação que vai receber o investimento, etc. Aí eu devolvo a bola para o Luciano para ver o que ele acha com relação a isso, mas pensando do ponto de vista do investidor. Por que ele acha, assim, de eventualmente alguns grandes players ainda não terem entrado no futebol aqui brasileiro? Acho que o Luciano está no mudo. Não. Bom, pessoal, mas acho que, de novo, temos que analisar o ângulo de cada tipo de investidor, né? Então, o investidor financeiro, tá? E eu tenho conversado com vários desses que investem no mercado de futebol no mundo todo, eles estão, nesse momento, com o anjinho e com o diabinho em cada ombro, tá? Ao mesmo tempo que ele olha o Brasil e fala, tem uma oportunidade, porque, primeiro, é um investimento, nesse momento, primário, é um investimento 100% cash-in, então ele tem a opção de investir num clube, colocando todo o investimento no próprio clube, né, sem precisar da saída para um equity holder atual. Isso é um negócio que atrai bastante. Segundo ponto, a capacidade de geração de talentos, de investimentos no potencial de formação de atletas é outro atrativo. E tem o terceiro atrativo, que é a questão da liga, tá? E que eu vejo um processo, até por mais que seja menos maduro a estrutura do produto liga, está mais maduro o interesse dos investidores no produto. Esse é um produto clássico, é um produto que todo mundo conhece, de direitos de transmissão, o potencial que tem de isso ser vendido lá fora, tá? Isso agora tem o outro lado, tá? O lado do diabinho, que está vendo, bom, primeiro, já tivemos uma série de rodadas de investimentos do futebol no Brasil, né? Tivemos a ESL, a Hitsmus lá atrás, tivemos uma série de voltas que tivemos novos investimentos privados no futebol, e com raras exceções, tem poucas histórias positivas para serem contadas, tá? Então, a questão de a lei vai vingar, a questão vai se firmar, há uma preocupação, e até com os casos em andamento nesse momento, principalmente no Cruzeiro, de como vai se tratar a jurisprudência das ações trabalhistas, tá? Se vai se respeitar a questão independente da nova
entidade criada ou se eventualmente vai se recair esses passivos. Tem a questão da coobrigação em 6 anos ou 10 anos, dependendo do processo, como ele está de liquidação, mas a coobrigação do investidor com os passivos existentes atualmente. Então, tem uma série de fatores ainda que precisam amadurecer do ponto de vista de investidores, tá? Principalmente os financeiros. Mas o interesse existe, eles estão acompanhando, estão dispostos a analisar e conseguindo superar esses pontos, tá? E principalmente da capacidade dos clubes em termos de diligência, de valuation, de apresentar melhor o seu ativo e seus passivos, tem essa real capacidade de investimento. Do outro lado, tá? Que não deixa de ter as mesmas preocupações, mas tem as estruturas de multiclubes, como foi o caso do Bahia, tá? Através do Grupo City. Esse, eu acho que o processo talvez seja um pouco mais rápido, tá? De absorção disso, porque o Grupo City não tem histórico de jamais ter pago dividendos, e não é uma estrutura para pagamento de dividendos. Ela tem um objetivo muito claro de esportivo. Tá? E a ideia da entrada do Bahia, eu imagino, não participei da transação, mas seja para enriquecer o desempenho desportivo e o tamanho da marca do grupo. Né? E tem a troca de talentos, a formação, tem a criação da marca, tem uma série tem as questões de sinergia, de métodos. Então, eu acho que para isso talvez seja mais rápido, tá? Porque daí é um clube adquirindo outro clube. Mas, de qualquer maneira, também passa por um processo de diligência super detalhado e ainda tem algumas questões jurídicas que eu acho que o Gabriel, o Darkson e o Daniel cobriram bem, de questões muito específicas, né? E tem muitas outras, e cada clube é um clube. O Bahia, com toda a complexidade que o deal teve, ele tem essa questão muito específica de não ter foco em outros esportes, tá? Amadores que não seja o futebol. Agora, quando vai pegar os grandes clubes do Rio, por exemplo, que tem toda uma tradição do basquete, em Minas tem muita tradição no vôlei, tem clubes com estrutura de futebol de salão, de esporte olímpico, de ginástica. Bom, lembrando, o Flamengo tem como, e acho que quase todos do Rio, como a regra número 1 do seu estatuto, de que ele é um clube de regatas, que sua principal função é a parte de regatas, e que o clube não pode deixar de ter a área de regatas, por toda essa estrutura histórica que o Remo representa para o clube. Então, essa é uma série de questões que precisam ser tratadas caso a caso, sabe? Então, é uma operação customizada, sem dúvida nenhuma. E diferente de um M&A tradicional, eu acho que não encontra muitas operações de M&A que tenham consumidores tatuando a marca na pele, né? Acho que a questão da paixão que o futebol envolve é diferente de qualquer outra operação corporativa que possa existir. Pois é, acho que é isso que você falou. A lei precisa amadurecer um pouco, os investidores precisam fazer essa diligência de forma mais completa possível para ter segurança para entrar nessa nova modalidade, digamos assim, e os clubes precisam também mudar um pouco o mindset aí com relação a como funciona isso. Vamos precisar ter um pouco de julgado também, né? De decisão judicial, de precedente. Exato. É tudo muito novo. É tudo bem novo, mas eu acho que eu vejo aqui que essa conversa que a gente teve foi bastante produtiva. Conseguimos falar de aspectos mais práticos, ou aspectos legais, passar brevemente aqui em algumas experiências. Não sei se algum participante tem alguma pergunta que queira fazer para os palestrantes, ou se a gente já já finaliza aqui essa excelente apresentação sobre os desafios e as experiências que o
enfrentaremos aí em razão dessa lei ser nova. Espero que seja só o começo dessas operações aqui envolvendo o futebol. Eu vou, então, encerrar. Não sei se alguém quer dar uma palavra de encerramento, alguma coisa assim, mas vou primeiramente agradecer todos os participantes por estarem aqui. A gente entende que a agenda de todo mundo é bem corrida, então queria agradecê-los, participantes, palestrantes, por essa manhã super rica aqui nessa troca de ideia de tantas pessoas, né, advogados, dirigente, consultor aqui, então foi bastante interessante. Eu queria agradecer a todos por essa manhã aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, organizado. E acho que é sempre muito frutífero esse tipo de conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer ter conversado com vocês. Prazer, obrigado, Luciano, Muito Marcelo. obrigado a todos. Gabriel, Obrigado, Isa. pessoal. Grande oportunidade, muito obrigado. Ficamos à disposição. Um abraço. E Marcelo, a gravata azul aqui é só coincidência, viu? O Gabriel, aquele time de 88 do Bahia era muito bom mesmo. Obrigado. E o curioso é que em 86 e 87, quem presidiu o Inter era o meu pai. Nossa! Fantástico. Então, O Inter tinha um timaço 87, chegou à final contra o Flamengo. foi mais ou menos, né? Nós estávamos lá naquela época, como meu pai fez uma frase que perdura até hoje, que ele entrou no Inter não para ganhar títulos, mas para pagá-los, e pagou. Tinha uma gestão bem elogiada, que é lembrada até hoje, tá? Mas foi um prazer ter falado com vocês. Um abração. Prazer todo meu. Gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.